Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Eu aproveito e lembro que você pode participar, sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua pergunta para a gente pelo WhatsApp. O número é o 11 98158 7431. Anotado? Eu aguardo a sua mensagem. Bem, hoje nós vamos falar de cultura na cidade de São Paulo. O que tem sido feito? Quais serão as ações importantes nesta área para os próximos meses? Como contemplar tanta diversidade em uma cidade com mais de 11 milhões de pessoas? Para nos ajudar a responder essas perguntas, eu recebo o secretário municipal de Cultura, Nabil Bonduque. Secretário, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo à TV Câmara São Paulo. Muito obrigado. Eu agradeço aqui sempre estar presente na TV Câmara. O secretário é professor titular do Departamento de Planejamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Trabalhou na gestão da ex-prefeita Luísa Erundina como superintendente de habitação popular e também passou pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Câmara Municipal de São Paulo. Ele ocupou uma das 55 cadeiras desta casa. Secretário, o senhor, também vereador licenciado, assumiu a pasta em janeiro de 2015. Passado pouco mais de um ano, que avaliação é possível fazer desse trabalho? Obrigado. Eu acho que nós fizemos um trabalho bastante amplo, sobretudo no que diz respeito, em primeiro lugar, a ampliar a ação da Secretaria de Cultura para a cidade como um todo, né? Foi uma meta que eu tinha desde o início do ano passado, de dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito pelo ministro Juca Ferreira, mas colocando em prática principalmente algumas iniciativas que foram iniciadas, mas que ainda não tinham se concretizado, né? Por exemplo, as casas de cultura, que não estavam na Secretaria, vieram para a Secretaria no final de 2014 e nós fizemos uma ação muito forte no sentido de fortalecer essas casas. Colocamos novos coordenadores, equipamos as casas com equipamentos, agora foram contratados oficineiros, foi criada uma condição, né, das casas de cultura exercerem esse papel e elas estão principalmente na periferia da cidade. Então hoje as casas de cultura já têm uma programação cultural. A mesma coisa diz respeito aos céus. Os céus, eles foram, a partir de um decreto também do final de 2014, foi criada a gestão compartilhada entre a Secretaria de Cultura, Educação e Esporte. Sim. E a Secretaria de Cultura desenvolveu uma série de programações culturais nos céus que fizeram com que ele retomasse assim, a mesma força que tiveram no início, né, do funcionamento dos céus. Porque os céus, na verdade, são espaços culturais importantes, né, para a comunidade, abertos para a comunidade. Não pode ser visto como um escolão. Sim. Ele tem que ser visto como um espaço cultural para a cidade. E, nesse sentido, essas programações, sejam de casa de cultura, sejam dos céus, fazem parte de uma iniciativa muito importante nossa, que foi o Circuito Municipal de Cultura. O Circuito Municipal de Cultura... Que está em curso, né? Que está em curso, sim. Que, na verdade, ele viabiliza uma programação cultural na cidade toda, o ano todo. Nós superamos aquela situação, que era uma situação presente da gestão passada, onde o evento principal da Secretaria de Cultura, da Prefeitura de São Paulo, era a virada cultural. Né? Nesse momento, nós temos um circuito, só nesse semestre de 2016, primeiro semestre, vamos ter 3.000 eventos culturais, em centros culturais, teatros municipais, ruas abertas, porque também ampliamos a ação da Secretaria para as ruas abertas, para eventos em espaços públicos, principalmente em regiões onde não tem grandes equipamentos, e também para os céus, para, né, todos os equipamentos. Então, hoje nós temos eventos na cidade inteira. Tivemos aí um carnaval, que foi uma outra ação que foi fantástico, um sucesso, né? Um sucesso de cidadania cultural. Tivemos também, no final do ano passado, a Jornada do Patrimônio, né, onde se associou eventos culturais com abertura de prédios históricos da cidade, tombados. Públicos, né? Ou não, né? Muitos edifícios privados, residenciais. Muitos privados, outros públicos. Né, mas associamos também a programação cultural que atrai pessoas, porque fazia parte, então, da educação patrimonial. E estamos aí com uma ação também importante na área de reabilitação, reforma de equipamentos. Mas antes de a gente entrar neste outro assunto, nesse cenário que o senhor acabou de explicar para a gente, dá para dizer que o desafio é olhar mais para a periferia, porque existe uma queixa aí recorrente
que o centro expandido sempre é privilegiado, recebe as melhores atrações. Inclusive, o Plano Municipal de Cultura foi apresentado em janeiro. Isso. Vai de encontro a esse novo olhar? Na verdade, o Plano Municipal de Cultura, ele é uma ação que estamos fazendo, que agora entrou no debate público. Vai vir para a Câmara, inclusive. Vai vir para a Câmara foi feito um diagnóstico, então essa imagem que se tem, ela está muito expressa no diagnóstico que foi realizado, um diagnóstico bastante importante, pena que eu não trouxe aqui uma publicação para que a gente pudesse, inclusive, deixar aqui com vocês, mas ele mostra, por exemplo, como é que se constituiu a rede de equipamentos da Secretaria. Então, nós temos grandes equipamentos no centro. O Teatro Municipal, a Biblioteca Mário de Andrade, o Centro Cultural São Paulo. Historicamente, se constituíram equipamentos de grande porte na área central. E nós buscamos agora, quer dizer, de certa forma, colocar em prática aquilo que está no plano diretor, quer dizer, derrubar o muro da cidade entre a periferia e o centro, criando condições para que em todas as regiões pudessem ter eventos culturais, mesmo onde não tem equipamento. Mas os céus são estratégicos nesse sentido. São estratégicos para isso, claro. Mas mesmo em lugares onde não tem céu, é possível fazer eventos na rua. Então, por exemplo, no aniversário da cidade, que foi um momento também importante, porque a ideia nós fugimos, a virada cultural continua, estamos preparando a virada agora para maio, mas a ideia é que todo mês nós vamos ter um grande evento de rua. Então tivemos o aniversário da cidade em janeiro, fevereiro tivemos o carnaval, março estamos tendo o mês do hip hop, o mês da mulher, maio é a virada, junho é juninas, junho e julho as festas juninas, agosto vamos ter Jornada do Patrimônio, outubro o mês das crianças. Aliás, a programação infantil ela também está crescendo muito, é um outro foco da nossa ação, em conjunto com São Paulo Carinhosa. Então veja, a ideia é realmente, e esses eventos, eles estão acontecendo de maneira descentralizada. No aniversário da cidade, por exemplo, tivemos, no sábado, foi dia 23, eventos em 43 regiões diferentes da cidade. Toda a subprefeitura teve um evento. No dia 24, dia 25, que é o domingo, e a segunda, que era o feriado, sim, nós tivemos eventos de rua nas ruas abertas, que também estão presentes em inúmeras subprefeituras. E aí, no domingo à tarde, tivemos a Daniela Mercury na área central. Sim. E muita gente foi até lá. Foi muita gente. E no domingo, o Gil. Então, nós combinamos aí. Agora, eu queria ressaltar que a ideia do circuito municipal de cultura é artistas renomados circularem pela cidade. Então, nós temos feito, por exemplo, contratos com artistas para fazer 4, 5, 6, até 10 espetáculos, de modo que circula por várias regiões. A gente consegue um cachê em melhor condição, um custo unitário, mas então não tem mais aquela só vai para o Parque do Ibirapuera. Não, ele vai para a cidade toda. Então, a ideia do circuito é exatamente essa, barateando para a prefeitura cada um dos eventos. E também fizemos aí uma reforma administrativa importante, estamos fazendo na secretaria, por exemplo, unificar todos os contratos. Porque antes cada equipamento fazia seus contratos. E é claro que os grandes... Ou seja, uma unidade do CEL, ele tinha autonomia para contratar o artista que ele quisesse, Não, no CEL é um pouco diferente, porque o CEL é da educação, mas, por exemplo, o Centro Cultural São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade, eles têm ainda autonomia, mas hoje tem uma política de contrato unificada, para evitar, por exemplo, que o equipamento contrate um artista por um valor e outro contrate por outro. Mais transparência, Mais transparência, e aí o mesmo artista pode circular por vários equipamentos a um custo mais barato, sem deixar de ter uma questão que é muito importante, que é o artista local. Então, hoje, por exemplo... Privilegiar também quem está começando. O artista local faz, por exemplo, dois artistas locais fazem a abertura dos espetáculos, por exemplo, em regiões mais periféricas, e depois vem um artista mais renomado, que atrai, claro, mais público, mas dessa maneira também se dá visibilidade para o artista local, que é importante, porque ele está crescendo. E também permite que o artista local circule, porque nós podemos ter, por exemplo, um artista local de São Miguel se apresentando em Pirituba. Secretário, isso é muito importante. Certamente, você mencionou há pouco que um dos esforços da atual gestão passa também pela ocupação das ruas e, digamos, da democratização do espaço público. Agora, como o poder público pode administrar essas manifestações recentes, como os rolezinhos ou então os pancadões?
Essas iniciativas, elas perdem autenticidade se o poder público tenta organizar? Olha, eu acho que não necessariamente. Eu acho que o poder público precisa é exatamente isso que você falou, organizar, retirar ele de lugares inadequados, né? Retirar de horários inadequados, né? Porque a grande reclamação da população, e ela tem razão, é de repente numa rua estreita, tem um evento que não foi planejado, que não foi autorizado, não foi licenciado, que começa às 10 da noite e vai até 6 da manhã. Isso, né, é um absurdo. Então, a prefeitura, ao organizar, e eu acho que o exemplo melhor que nós temos, eu vou falar do rolezinho, dos chamados pancadores, mas antes eu vou falar do carnaval. O próprio carnaval, este ano, nós buscamos trabalhar regulamentando o horário, regulamentando as ruas onde circula. É claro que sempre tem reclamação, mas, né, é possível compatibilizar. E rolezinhos e pancadões? E os pancadões também, uma ação que é chamada o Funk SP, que é onde também se organiza em lugares adequados, shows, inclusive com cachê para os artistas, e a população tem acesso gratuito e em horário adequado, termina às 10 horas da noite. É claro que isso não evita 100% dos pancadões, mas gradativamente através de um diálogo que está sendo feito inclusive pelo ex-secretário Toninho Pinto, né, faz um diálogo para que os organizadores desses bailes funk possam estar se articulando nesses eventos da prefeitura. Ok, obrigado, secretário. Final do primeiro bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo, são apenas 3 minutos e daqui a pouco o Espaço Livre está de volta. Até já! Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje o assunto é cultura. Eu recebo o secretário municipal de Cultura, Nabil Bonduki. Secretário, existe um problema crônico quando se fala em administração pública, que é a descontinuidade das políticas públicas. A cada troca de gestão, muda-se, digamos, o rumo daquela secretaria. Mas me parece que a Secretaria de Cultura é uma exceção, porque a gente pode pegar, inclusive, a virada cultural como exemplo. O projeto foi da prefeita Marta Suplicy, foi implementado na gestão Serra Kassab e foi mantido pelo Fernando Haddad. É por aí? Bom, eu como gestor público, né, e pensando em políticas de Estado, né, busco sempre trabalhar na perspectiva diferente dessa rotatividade de gestões com mudança, né, assumir a gestão, né, peguei o bastão do secretário Juca, tenho um relacionamento muito bom com todos os ex-secretários, com o Calil, né, com o Celso Frateschi, com o Marco Aurélio Garcia, que foram secretários anteriores, né, desde a época da Marta. E muitas ações têm continuidade. É claro que a gente vai aperfeiçoando, né? Eu falei um pouco dessa preocupação em levar, né, os eventos mais para a periferia. Isso é uma preocupação da gestão. Mas, ao mesmo tempo, muitos programas, inclusive programas que estão regulados por lei, algumas inclusive minha, né? Por exemplo, o VAI, né? O VAI também foi aprovado aqui na época da Marta, a primeira edição dele foi na gestão do Celso Frateschi, né? Ainda não é uma Marta. O Calil deu continuidade, nós demos continuidade, aprovamos o VAI 2, ampliou o programa, né? O fomento ao teatro é a mesma coisa, o fomento à dança, né? Agora, é claro que a gente pode avançar mais nisso e planejar até a longo prazo. Então, o Plano Municipal de Cultura, ele estabelece diretrizes, ações e metas. Então, o Plano Municipal estabelece metas de 1 ano, que é até o final dessa gestão, até 2017, 5 anos até 2021, para a próxima gestão, e 2025. Então, estabelece metas por quê? Porque eu não posso, cada gestor, querer construir novos equipamentos. Temos que planejar os equipamentos que devem ser construídos. Nós estamos buscando, nesse plano, estabelecer uma lógica, né? Cada marco-região, um centro cultural maior, cada subprefeitura, uma casa de cultura, né? Cada distrito, queremos avançar para ter uma biblioteca e poder ter algum espaço cultural. Estamos agora implantando também uma rede de cinemas, né, que é o Circuito Municipal de Cinema, de salas de cinema da SPCine. Vão ser inauguradas agora em março as primeiras salas, de março a maio vamos inaugurar 20 salas, que estão também espalhadas pelo território, mas não é sala de cinema para passar
com data show, não. São equipamentos De primeira linha. Primeira linha, equipamentos que vai poder passar o Batman, vai poder passar... Estou falando de filmes que nós estamos negociando aí para poder abrir a sala. O Batman, passar o Snoopy, vai passar o Snoopy. Vai passar, são salas equivalentes ao shopping, que vão estar em preços populares ou gratuitas, né, na cidade toda. Então, o plano municipal dá essa continuidade que é necessária para a gestão. Perfeito. Você sabe o que o paulistano gosta de fazer? Nós vamos às ruas e perguntamos, quando falamos de cultura, o que você mais gosta de fazer? Veja só. Relacionado à cultura, o que você gosta de fazer aqui em São Paulo? Gosto de ir a teatros, né? Inclusive eu frequento aqui na Brigadeira, o Teatro Bibi Ferreira. E gosto também muito mesmo de visitar museus. Teatro, cinema. Mas meu principal mesmo que eu curto mais é a Paulista. Eu gosto de ir à biblioteca. Eu gosto, às vezes eu vou no MASP pelos quadros, quando tem uma exposição assim boa. Eu gosto de ir ao museu, ir ao teatro. Eu gosto de cinema, shows, barzinhos com música ao vivo. Cinema e show. E shows, que eu gosto de rock, tudo. Em shows musicais, eu gosto muito de teatro, eu vou muito a teatro também. O que a senhora gosta de fazer relacionado à cultura aqui em São Paulo? Eu curto teatro, cinema, né, parques. Então, assim, tendo oportunidade eu estou participando. Legal. Quem foi às ruas foi a produtora Carla Pimenta. Obrigado, Carla. Olha só. Respostas: shows, teatro, cinema, Avenida Paulista, biblioteca e museu. Vai de encontro ao que os técnicos da secretaria apuram. Vai totalmente de encontro. Na verdade, a gente faz tudo isso, né? Do Circuito Municipal de Cultura temos teatro, temos cinema, temos dança, temos programação infantil. Ninguém falou aqui, né? Programação infantil. Sim, é verdade. Nas ruas abertas, inclusive, na Paulista tivemos agora importante no aniversário da cidade. Museus, né? Temos algumas. Estamos agora fazendo algumas intervenções importantes, porque museu, aliás, um dos problemas da secretaria tem muitos equipamentos. Então, a manutenção de equipamentos é um problema. Nós estamos agora reformando o Pavilhão das Culturas Brasileiras, que vai ser um grande espaço para expor a cultura brasileira, a cultura também indígena, lá no Ibirapuera. Então, o pavilhão está em obra, conseguimos recursos do BNDES, inclusive, para fazer a reforma do pavilhão, né? A Oca, estamos com um projeto muito interessante, que vai ser uma praça entre a Oca e o Auditório Ibirapuera, que vai ser uma espécie de porta de entrada da área cultural do Ibirapuera. Estamos com muitas ações para transformar espaços que são grandes, que estavam muito precários, em centros culturais. Por exemplo, o Tendal da Lapa, né? Iniciamos uma reforma, porque o Tendal da Lapa é um grande espaço, tombado inclusive. Era uma casa de cultura, mas o Tendal é tão grande, são 9.000 metros quadrados, não é uma casa de cultura, é um verdadeiro centro cultural. E estamos também buscando nas bibliotecas, além da nossa grande biblioteca, que é a Mário de Andrade, que virou um verdadeiro centro cultural, agora, para esse ano, ela vai estar completa como uma biblioteca 24 horas, inclusive vai poder na biblioteca circulante se retirar livro a qualquer hora. A biblioteca tem uma programação cultural grande. Outras bibliotecas também estão sendo reformadas, algumas já estão com Wi-Fi, que é muito importante ter Wi-Fi nas bibliotecas, por incrível que pareça nós não tínhamos, vamos ter Wi-Fi. Reformamos 3 teatros que foram inaugurados no ano passado, o Flávio Império, o Paulo Heró e o Arthur Azevedo. No Arthur Azevedo se instalou o Clube do Choro, né? Então ali é a série do Clube do Choro. Em suma, né? Temos aí, né, uma gama muito ampla que atende essas questões. E shows é o que mais se faz, né? É verdade. A quantidade de shows que têm sido feitos na cidade, gratuitos, né, patrocinados pela Prefeitura, é muito grande. Bom, o secretário ele é arquiteto, inclusive professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O secretário, como o plano diretor que foi aprovado no final de 2014 contempla algumas áreas da cidade para fomento da cultura? Eu me lembro, inclusive, da expressão território cultural. Em que pé isso está? Eu, como relator do plano diretor, né, na época discutimos muito, introduzimos 2 instrumentos muito importantes. Um deles é a chamada
Zona Especial de Proteção Cultural, Área de Proteção Cultural, ZPEC-APC. Para que ela foi dirigida? Para proteger espaços culturais importantes da cidade que não são tombados, porque os tombados são garantidos pelo tombamento ou pela própria ZPEC-BIR, que que são os bens de interesse patrimonial. Mas nós temos teatros, temos cinemas como o Belas Artes, que aliás foi outra ação importante da Secretaria. O Belas Artes nós conseguimos, através de uma negociação, reabrir o cinema. Mas tem espaços que são privados que estão sempre ameaçados pelo processo imobiliário. Por quê? Porque o processo imobiliário valoriza aqueles terrenos, aquelas áreas, e o teatro ou o cinema ou o espaço cultural não tem condição de pagar aquele valor. Então, esse instrumento foi criado no plano de diretoria, que agora foi regulamentado, decreto que nós participamos, eu como secretário participei da regulamentação, o prefeito Haddad assinou em janeiro, permite então que quando você tem um espaço que é considerado uma ZPEC-APC, por exemplo, o Belas Artes, se for fazer uma intervenção, é obrigado a manter aquele uso cultural. Ele pode fazer um prédio, mas ele tem que ter, por exemplo, no térreo manter o teatro. Nós perdemos alguns teatros em São Paulo, porque, e não precisariam ter sido perdidos, porque uma incorporadora comprou o teatro, demoliu o teatro para fazer um prédio. Seria perfeitamente possível compatibilizar o projeto do teatro, que tem, para isso tem vantagem, tem estímulos para manter o teatro e fazer o prédio. E o território de interesse da cultura e da paisagem é uma proposta que começou, que foi implantada no plano diretor e que vai agora ter desdobramentos nos planos regionais. Cada região pode definir dentro do território uma área de interesse cultural, aonde então nós podemos ter uma sinalização, podemos criar um corredor de cultura, querer estabelecer aí dessa maneira uma sinergia entre espaços culturais que já existem. Porque além, vamos dizer assim, dos equipamentos da própria prefeitura, isso é importante destacar, nós temos também espaços culturais que são privados. Alguns, inclusive, estão em prédios da prefeitura. Nós estamos falando de museu, pouca gente sabe, mas o MASP, a Bienal, o Museu da Língua, o Museu da Escultura, o Museu Afro, estão implantados em espaços do município, que são cedidos a instituições culturais para implantar então uma atividade cultural. Administrar. Inclusive, alguns deles têm subvenção. O MASP, por exemplo, e a Bienal têm uma subvenção da prefeitura. A prefeitura, então, são instituições privadas, mas são de interesse público. E nós temos também um programa que são os pontos de cultura, que aí não tem essa magnitude toda no museu, mas são pontos culturais, de certa forma, dispersos pela cidade. Já temos hoje 85 pontos de cultura, que são apoiados pela Secretaria, em conjunto com o Ministério da Cultura. E devemos abrir agora um novo edital, agora em março, para mais 200 pontos de cultura na cidade. São maneiras de patrocinar, apoiar projetos ou espaços culturais desenvolvidos pelo setor, vamos chamar assim, privado, embora muitas vezes seja um privado não lucrativo. A mesma coisa os fomentos, fomento ao teatro, fomento à dança, também são projetos de grupos e coletivos independentes apoiados pela prefeitura. Bom, estamos chegando ao final do programa. Agora, para encerrar, como o senhor enxerga e vê a área da cultura nos próximos 20 anos? Olha, eu vejo, e não sou só eu, todos estão vendo, o crescimento dessa área. Nós tivemos aí um grande crescimento da rede de educação, de saúde, e a cultura nos anos anteriores, até porque talvez não fosse considerado um direito fundamental, ela estava um pouco em segundo plano. Agora eu acho que a juventude, o interesse por cultura, a gente vê exposições com 400 mil pessoas, então eu vejo com muitos, e eu queria só finalizar dizendo que eu vejo o futuro da cultura muito articulado com outras áreas, com o urbanismo, porque nós temos que usar as ruas, com a educação. Acho que o futuro da cultura está na educação e o futuro da educação está na cultura. Uma educação em tempo integral, uma educação moderna, ela passa pela cultura. E a cultura, para poder chegar mais perto do bairro, ela vai precisar usar as praças, as ruas e as escolas. Porque não vamos produzir um equipamento cultural em cada bairro, como em cada bairro tem uma escola. Então temos que fazer das escolas também espaços culturais. E eu acho que o jovem, hoje a criança,
estão muito envolvidos querendo isso. Então, eu acho que esse é o futuro da cultura, está mais capilarizada na linha da cidadania cultural, onde cada cidadão é ator e agente, não é só assistir o evento, é também participar dele. Secretária Municipal de Cultura, Nabil Bonduque, obrigado pela presença. Eu que agradeço e estou sempre à disposição aqui da TV Câmara para poder dialogar com o telespectador da TV Câmara. Obrigado mais uma vez. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes para o seu dia a dia. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.